Boa noite, minha gente! Olá, bem-vindos à minha casa digital. O meu nome é Patrícia Casanova e este é o 7º Arquitreta. Estamos de volta a estas conversinhas da treta. Já estão aí espectadores desse lado. Obrigada, boa noite. Olá, Vera, querida Vera, sempre aqui fiéis e fortes. Os nossos subscritores mais fiéis aqui do início do YouTube. Muito obrigada por já estarem desse lado. Ora, reboco é o tema desta conversa. Foi uma palavra que vocês lançaram. Até fiquei aqui relativamente surpresa. E agora, quando eu voltei a pôr na sondagem, porque não é treta anterior, houve aqui um empate técnico. O reboco ficou empatado com a outra palavrinha e eu tive a difícil missão de escolher. Falámos sobre ela e agora sim voltamos ao reboco, porque voltei a pôr lá a sondagem e vocês voltaram a reiterar o interesse e a vontade de falar sobre ela. Ora, vamos lá. Eu tenho aqui uma informação muito importante que eu quero começar por referir, que é o que é o reboco. Ora, esta é uma camada de acabamento que se estende sobre as paredes ou tetos para conferir um aspecto uniforme. Isto é a designação técnica deste termo, deste conceito do reboco. Isto, no fundo, o que é que pretende fazer? Pretende fazer com que as nossas superfícies, paredes ou tetos, fiquem lisas e prontinhas para receber depois a pintura. Por isso, isto é, no fundo, uma das últimas camadas que nós aplicamos sobre estes elementos das paredes e dos tetos e que nos permitem preparar a nossa base já num momento final para receber a pintura. Por isso, vou-vos contar um bocadinho dessa história. Ainda hoje temos muitas vezes o reboco presente, mas ele nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000, nestas construções mais comuns, as construções que se calhar muitos de vocês que estão desse lado vivem, o reboco não estaria lá sozinho, fazia parte de um sistema de 3 elementos. O reboco, como eu falei no início, é a camada de acabamento, mas por trás dele haviam mais 2 camadas. E quais são essas camadas? Quem está aí gente da área técnica da construção que possa lançar aqui alguns palpites? Essa alvenaria do tijolo era a nossa base e depois entravam as camadas seguintes de argamassas. O reboco é um tipo de argamassa. Entravam essas camadas seguintes. Qual era a primeira a entrar? A primeira que entrava era aquela que é designada como chapisco. Esta era a primeira camada a ser projetada sobre a nossa base. Uma massa com uma textura viscosa que era projetada em cima do tijolo, dos pilares e das vigas, com esta ideia de criar uma superfície mais áspera e para aumentar a capacidade de aderência da nossa base. Só depois de termos o chapisco entrava a segunda camada, que é conhecida como o emboço. Aqui já era uma camada um bocadinho mais completa, tínhamos cimento, cal, areia média e água. Esta era a segunda camada, que era uma massa um bocadinho mais flexível, com um bocadinho mais de maleabilidade e que servia no fundo depois para regularizar a nossa base. E só depois desta segunda camada é que vinha então a terceira, que era esta do reboco, que era aquela que vinha depois de preparar a nossa base, pô-la ali com uma camada mais fina. Eles chamam depois o reboco, tem uma composição de cimento, cal, areia fina e água, que fazia uma massa mais fina e que depois dava um acabamento areado à nossa parede. A nossa parede já ficava com uma base muito melhor e a superfície, no final de nós aplicarmos o reboco, ficava perfeitamente plana e lisa, com aquele aspecto já areado. E normalmente esta camada do reboco era aquela que também acabava por ser um bocadinho mais grossa, com um bocadinho mais de dimensão. Nestas 2 camadas, no emboço e no reboco, nós tínhamos que garantir que a nossa parede ficava perfeitamente na vertical, alinhadinha, com a planimetria correta, como nós dizemos no nosso discurso profissional. Isto é o correto. Eu, quando falo aqui, tento falar de coisas que me foram ensinadas da forma correta de aplicação. Depois da prática, claro, há muitas coisas que acabam por não acontecer, mas a forma tradicional de se fazer, e fazer bem feito, em princípio, era assim. E a verdade é que os próprios rebocos também evoluíram muito nos últimos anos. Hoje em dia, eu costumo dizer, hoje em dia temos reboco para tudo. Há muitas gamas de rebocos hoje em dia que foram se tornando cada vez mais complexas e foram ganhando novas funcionalidades graças a aditivos que nós fomos acrescentando a esta camada do reboco. Vou-vos dar alguns exemplos. Não sei se vocês já ouviram falar sobre todos eles, mas vou-vos dar alguns exemplos. Primeiro, nós usamos muito hoje uma coisa que nós chamamos reboco armado. O que é isto de reboco armado? Não é reboco de pistola na mão. Mas nós usamos muito na construção. Posso-vos dizer que uma das construções que vamos acompanhar agora, relativamente próximo, vai ter um reboco armado. O que é isto? Nós temos uma parede existente, precisamos de fazer uma camada de reboco para alinhar e acertar um bocadinho aquelas paredes que lá estão, que são irregulares.
Este reboco vai ter um bocadinho de espessura, não vai ser um reboco simples, tradicional, de 1 centímetro, 1,5 centímetro, vai ser um reboco que vai ganhar aqui um bocadinho mais de expressão e mais espessura. E então nós vamos armá-lo. Nós vamos pôr-lhe uma rede para lhe dar ali maior resistência e maior elasticidade. E fazemos uma sanduíche. Reboco, rede e nova camada de reboco, que é um reboco térmico. Isto é agora um termo muito utilizado associado ao reboco, porque uma série de empresas nesta ótica de os rebocos ainda se mantenham muito vivos e muito presentes na construção, então vamos torná-los elementos agregadores de mais-valia para as nossas paredes e vamos trazer-lhes aqui algumas características de isolamento térmico para o próprio reboco. E o que é que eles fazem? Nas argamassas para rebocar, incorporam materiais isolantes. Não sei se vocês já viram falar sobre isso, mas há muitas empresas que agora produzem, por exemplo, rebocos com bolinhas de esferovite de EPS lá no meio. Outros produzem rebocos com partículas de cortiça. E existem também, já vi que reboco térmico conhecem, reboco armado não conheciam, só betonilhas armadas. Também temos reboco armado, temos reboco térmico e temos também um que é muito conhecido e reconhecido, que são os rebocos impermeabilizantes, que são camadas de reboco que levam aditivos para que essas camadas se tornem impermeabilizantes e terão a capacidade de impermeabilizar paredes e para vedar e para resolver problemas associados à impermeabilização. Já falámos aqui sobre impermeabilizações em arquiteturas anteriores. Por isso, em termos de... Já estamos aqui há meia horinha. Em termos de informação sobre o reboco, isto era a informação geral que eu vos queria passar. E como é óbvio, estamos a chegar ao momento final, por isso perguntas, venham daí, questões. Eu estou a ver que está espectadores desse lado, por isso vocês... Deixem as vossas perguntas, comentem, vamos lá falar. No final das conversas, normalmente surgem aqui os temas e os tópicos mais interessantes, depois às vezes isto até se alonga. José Dias, efeito das juntas de tijolo que aparecem nos paramentos das fachadas do edifício. Será por causa do reboco projetado que leva cal por não se cair nas tubagens? Está a falar, vamos tentar aqui debater, eu gosto muito disto, debater em forma de comentário para esclarecer questões. Bem, estamos aqui há uma hora, já falamos imenso. Graças a vocês, tudo isto graças a vocês que estão a interagir comigo, por isso quem está desse lado ainda não é subscritor, tem que ir lá. E se já é subscritor, partilhar com um amigo ou com alguém a quem possa interessar, que este canal está aqui a ganhar aqui uma robustez maior, felizmente. Aqui os arquitetos também a ter mais gente desse lado, a ter mais interação, precisamos ainda mais. Há mais perguntas, mas não, só boa noite para todos, muito obrigada, obrigada a todos. Nós despedimos-nos sempre com a minha frase de eleição. A tua casa és tu. Bem-vindo à minha. Obrigada a todos. Vemo-nos em setembro.